voltando para a questão de urbanização, na região central do estado nós temos a microrregião de Macau, aonde Macau é a cidade principal. Nós temos a microrregião de Angicos, onde a própria Angicos é a cidade principal. A microrregião Angicos que monopoliza ali Pedro Avelino, Lages, né? Um abraço aí para o povo de Pedro Avelino, monopoliza aquela área. E temos também a microrregião da Serra de Santana. A Serra de Santana, que é, na verdade, monopolizada pela cidade de Santana do Matos, onde temos ali município vizinho, como Bodó, como município de Florânia, Tenente Laurentino, que eles são ali mais ou menos monopolizados por Santana do Matos e Currais Novos. A microrregião de Currais Novos, chamada de quê? De parte do quê? Do Seridó. A microrregião de Currais Novos é chamada geograficamente Seridó Oriental. E a microrregião de Caicó, chamada Seridó Ocidental. Existia ali uma rivalidade no bom sentido, né? Mas uma disputa de hierarquia urbana entre os municípios de Currais Novos e o município de Caicó. E achando por bem, duas cidades bastante evoluídas, bastante desenvolvidas, o IBGE resolveu fazer um traçado, colocar dois seridóis. Um na parte ocidental com maior importância para Caicó e outro na parte oriental, né? Currais Novos. Parte ocidental, Caicó, parte oriental, Currais Novos. As atividades econômicas ali daquela região ainda se destacam pela questão da mineração. Tomem um sentidozinho de cuidado, leiam matéria jornalística, olha a produção de ferro que está havendo no município de Jucurutu, tá certo? No município de Jucurutu, hoje é uma atividade dinâmica, aquele município que antes era parado, hoje não, nós temos uma movimentação dando emprego, renda, trabalho a muita gente, a atividade de outras atividades minerais, a gente temos ali no município de Parelhas, temos ali no município de Santana do Seridó, Currais Novos, tradicional terra da Xilita, Xilita que viveu um período de crise, mas aí já começa a dar sinais, já existe um sinal de recuperação pelo menos, e isso é muito bom para o nosso estado. Então, nesse sentido, voltando aqui para a telinha, veja bem, caracteriza do ponto de vista físico, a regiões 2 e 3, aí nós já falamos sobre isso. Descreva o termo seca verde, descrito na reportagem. Voltando para cá, pessoal, olha aí, seca verde. Esse termo é muito conhecido lá no sertão, pelo próprio agricultor. Às vezes, o agricultor fala o seguinte, a tristeza ocorreu pela existência da seca, mas pelo menos, naquele popular que ele diz, pelo menos fez água para o gado. Fazer água, deixar água, ou seja, deixar os açudes, talvez cheios ou parcialmente cheios, transbordando ou não, mas que a chuva veio e deixou pelo menos uma fartura hídrica para os animais, que é de indispensável, é de fundamental importância. Então, quem é esta seca verde? É mais ou menos um inverno que pode ser irregular, escasso e irregular em algumas áreas, mas que em outras pode funcionar muito bem. E aí fica aquela questão da concentração de água que dá pelo menos para satisfazer as necessidades iniciais, né? A necessidade básica da criação, para que o pessoal não fique assim tão perturbado. Então, volte aí para a tela para que a gente possa ver a próxima questão. Voltando para a tela novamente aí. Relacione as informações do mapa com a indústria da seca, fator tão comum no Rio Grande do Norte. Voltando para cá, pessoal. A indústria da seca. Patativa do Assaré, nos seus versos, nas suas poesias, foi um cara que, assim, se destacou em vida e em obras, falando de quê? Do problema da seca, do problema da concentração fundiária, do problema do êxodo rural. A música A Triste Partida, de Luiz Gonzaga, assim, fala muito bem dessa situação. Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, natural da cidade de Assaré, no Ceará,
um homem que começou a estudar, mas não teve condições de continuar, porque fica órfão logo cedo. Ele começa a escrever, aproveitando-se da pouca letra que tinha, para escrever sobre a seca e a concentração da terra. Essa terra desmedida devia ser comum, devia ser repartida, um taco para cada um, modo de morar sossegado. Eu já tenho observado que abaixo do sertão e a serra devia ser coisa nossa. Quem não trabalha na roça, que diabo é que quer com a terra? Então, quem é a indústria da seca? A indústria da seca, como eu acabara de falar, é um projeto que deveria ser até certo ponto banido, em que os políticos, na época da estiagem, se aproveitam daqueles tristes miseráveis. Há pouco tempo falou a emergência. O que significa emergência? É um projeto triste, politiqueiro. Na época das grandes secas aqui no estado, principalmente aquela de 83 até 1990, aquelas tristes secas que ocorreram, eu lembro muito bem que a cidade do interior vinha as vagas do programa de emergência. O programa de emergência era um programa do governo federal que pagava pouco, uma miséria, muito assistencialista. Existiam até prefeitos no interior, é triste a verdade, mas ela tem que ser dita, que controlavam as fichas de emprego. Aquele rapaz que não votava nele não era empregado. E a fome e a miséria perduravam na vida daquele cara. Às vezes, o trabalhador que precisava daquele mísero emprego para sustentar a família, tinha até uma certa timidez, ficava até tímido em ir na casa do prefeito, porque sabia que ia ser chantageado. Quer dizer, você não vota em mim, não vota no vereador fulano e tal, nem no deputado que eu indiquei, nem no senador, nem no governador, então emprego aqui você não tem. Quando o dinheiro vinha de Fundo Federal de Arrecadação, até desvios que existiam, pouco chegava, né? Pegavam cesta básica, literalmente desqualificada, passava para aquela população tentando combater a miséria. A miséria se combate, gente, com uma política de geração de emprego, de geração de renda. Uma política que permita a fixação do homem no campo. A solução para o problema do êxodo rural, da miserabilidade urbana, está onde? No campo. Com políticas que o Estado faça, tá certo? Para desenvolver, vamos dizer assim, esta situação tão triste que é do sertanejo no interior do Rio Grande do Norte. Então, voltem aí para a tela novamente para que a gente possa comentar uma outra questão. Lembrando que os aulões do professor Luiz Carlos, né, eles serão feitos todas as noites. Atenção, esses aulões têm um apoio especial do Colégio Contemporâneo e também da Câmara Municipal de Natal. E um abraço também para o deputado Poti Júnior, que está aqui no nosso estúdio, assistindo, voltando aos bons tempos de estudante, né, que está vendo algumas situações aqui comentadas e balançando a cabeça positivamente, concordando, como quem quer dizer, JC, você além de estar certo, não está errado. Então, observe o noticiário abaixo, explícito no jornal O Diário de Natal, do dia 30 de novembro de 2006. E em seguida, responda as questões. Olha aí, transposição sairá neste segundo mandato, diz ministro da Integração Nacional, ou já não é mais esse ministro, né? Na época Pedro Brito, garantiu que a transposição do São Francisco sai no segundo governo do Lula, ou seja, no atual governo. Foi no encontro de bispo no interior da Paraíba. A letra A, ela pergunta o seguinte: em que consiste este mega projeto? B, no Rio Grande do Norte, quais serão as mesorregiões beneficiadas e quais serão os setores atingidos pelo projeto? Ou seja, quais são os setores atingidos em termos de setores de economia que vão ser atingidos, que vão ser beneficiados pelo projeto da transposição. Olhando para cá, aluno vestibulando. Olhando para cá, por favor. Veja bem. Quem é a transposição do Velho Chico? Isso é um projeto muito antigo. Um sonho do nosso saudoso Aloysio Alves. Aloysio Alves foi ministro. Ele tinha um grande sonho, ver a transposição sair. Na época lutou muito por ela, mas a lentidão do processo fez com que
a Luiz se fosse e a transposição não viesse. Mas agora as obras já estão em andamento, já estão, vamos dizer assim, não vou dizer de vento em polpa, porque tem muita situação que ela precisa ser paralisada por questões ambientais. Nós sabemos que o nosso semiárido nordestino está praticamente falido. Hoje, qualquer projeto que vier construir na região do semiárido nordestino vai gerar desequilíbrio ecológico. O nosso semiárido já é muito sofrido. É uma área que, em termos botânicos, praticamente nula. Durante esses séculos de seca, a seca sempre foi um ponto de convívio do sertanejo, do Nordeste, né? E durante esse tempo nunca houve um projeto de reflorestamento,